Bem, uma outra força desse modelo, que também é conhecido como modelo de diamante do Porter, é a rivalidade entre os concorrentes. Conforme eu já antecipei, isso interfere bastante. A rivalidade, por exemplo, ela pode estar na audácia em publicidade. E aí a gente sabe que, mais uma vez, né, o código de ética do advogado, ele define parâmetros para fazer essa publicidade. Mas a gente também vai ver, quando eu estiver falando no módulo de comunicação, de marketing jurídico, que a maioria dos advogados enxergam essa possibilidade da publicidade mais como uma barreira, né? Um limite. Mas o que de fato acontece é que existem boas possibilidades para o advogado trabalhar, só que ele não conhece. Normalmente, o que a gente escuta falar é só em relação a produzir conteúdo e esse conteúdo ser informativo. Mas com que frequência produzir? E se só existe conteúdo para fazer? Há outros posicionamentos que podem ser trabalhados pelo advogado. Então, qual é o número de concorrentes, entre outros fatores, como taxa de crescimento naquele setor? Normalmente, um mercado, quando está crescendo muito, há uma entrada enorme de novos jogadores, novos players, né? E isso afeta na concorrência. Então, se você tiver concorrentes numerosos ou bem equilibrados, qual é a parcela de participação de mercado? A gente estudou isso na matriz BCG. Qual é a parcela de participação nesse mercado? Se existe algum tipo de tecnologia que está sendo adotado naquele setor para você poder, que você precisa dominar. E quando eu falo tecnologia, não é só uma questão de entender de internet, às vezes é uma tecnologia social. O advogado, ele precisa também entender que há um outro campo para se trabalhar, que é o campo do terceiro setor. Então, qual é a sua capacidade também de inovar nesse mercado? Mais à frente, a gente também vai conversar sobre legal design. É uma metodologia que une direito com administração e com design, para que o advogado consiga criar serviços ou até mesmo produtos para explorar aquele mercado de forma inovadora. É outra coisa também importante nessa decisão, né, dos concorrentes, analisar os concorrentes, há o custo de saída também. Às vezes, por uma decisão errada, você acaba investindo pesado, jovem advogado, entrando em um determinado ramo, investe no seu escritório, investe em toda uma estrutura, em softwares, e não dá certo. E qual é o custo? Se você não avaliar bem, você pode acabar tendo um prejuízo muito maior. Então, não é só também analisar em relação às possibilidades de retorno financeiro, mas que concorrentes estão lá e também as possibilidades de fracasso. A ideia aqui não é desestimular ninguém, mas fazer as pessoas entenderem que elas também têm que levar em consideração uma possibilidade de fracasso e sair daquele mercado para entrar em outro. E isso vai gerar algum custo. Essa avaliação da rivalidade, ela pode estar lutando com outros aspectos. Bem, é preciso entender que as matrizes que você vai utilizar, elas não podem ter também muitos itens para você avaliar a competência da estratégia. Eu já falei aqui na matriz do CVA que você pode trabalhar até com 10. Na matriz do Porter,
por serem 5, né, critérios no modelo de diamante, você pode trabalhar aí com 4, e aí você ter até 20 itens para você avaliar a competência competitiva desse mercado, né, dos jogadores, né, dos escritórios de advocacia que estão nesse mercado. E aí, lembrando, quanto mais características você analisa, né, mais combinações possíveis você tem para ter aspectos de análise. E aí, se você partir para um número muito alto de componentes, né, estratégicos, aí o modelo não vai te servir. O que você vai precisar é um outro tipo de ferramenta, que é uma modelagem estatística, e não cabe aqui. O interessante desse modelo de 5 forças, o modelo de diamante de Porter, ele ser simples, para você poder analisar esses critérios.